Tudo bem? O século XX, ele é marcado pelo antagonismo entre duas grandes nações. A União Soviética, que foi o que a gente começou a ver no nosso último vídeo. A gente viu as duas primeiras décadas do século XX na Rússia. A gente viu que a Rússia ainda vivia uma monarquia absolutista, o czarismo, e que isso vai ser derrubado lá na Rússia. No 1917, os bolcheviques chegam ao poder. Eles ainda vão ter que enfrentar alguns anos de resistência, mas a partir de 1921, o Partido Bolchevique, que já tinha mudado o nome para Partido Comunista, agora não vai ter mais oposição capaz de derrubá-lo. Então ele vai ser hegemônico no poder por algumas décadas. Essa vai ser um dos lados dessa disputa política, ideológica, econômica que o século XX vai assistir. Do outro lado, você vai ter os Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos estavam? A gente falou alguns vídeos atrás como os Estados Unidos, a partir do século XIX, ele tende a se expandir territorialmente e ele entra no século XX como uma grande nação industrial. Ele passa por esse processo. Como é que os Estados Unidos está na década de 20? Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos havia acabado de participar da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele é decisivo para o fim da Primeira Guerra Mundial. Para os Estados Unidos, a Primeira Guerra Mundial foi interessante, ao menos economicamente. Claro que eles se enviam tropas, você tem perdas, então essas perdas humanitárias você não tem como reparar. Mas economicamente foi vantajoso. Por quê? Porque durante a Primeira Guerra e após a Primeira Guerra, eles foram grandes fornecedores de produtos agrícolas, de produtos industriais para os países da Europa. Como a Europa estava envolvida no conflito, eles não tinham como produzir essas coisas. Toda a força que eles tinham de mão de obra foi dedicada para a guerra. Ou você produzia armas, ou você não produzia nada. Então os Estados Unidos, ele passou esses anos da guerra fornecendo esses produtos. Ora, isso fez com que eles lucrassem bastante com a guerra. Na década de 20, para você ter uma ideia, ele foi tão vantajoso para os Estados Unidos, esse período de fornecedor aí da Europa, que no fim da década de 20, em 1929, que é um ano importante para os Estados Unidos, porque vai ter um pequeno probleminha aí, mas até 1929, praticamente a década de 20 inteira, ele vai ser responsável por 42% da produção mundial de mercadorias no mundo. Veja isso, é um número espantoso. Praticamente metade das mercadorias que são produzidas no mundo são produzidas pelos Estados Unidos. É uma superpotência, ela não é mais uma potência, é uma superpotência, ela é gigantesca. Não por acaso, União Soviética e Estados Unidos vão ficar se contrapondo no século XX inteiro. Ora, mas se os Estados Unidos estava nesse grande momento, a Europa vivia o contrário. A Europa estava destruída. A Europa estava sentindo os abalos, as consequências da Primeira Guerra Mundial. A Europa ainda precisava de produtos americanos. E os Estados Unidos, então, não vai deixar os europeus na mão, não é? Eles vendem mesmo. Eles vendem muito. E esse crescimento econômico americano conta com uma imensa quantidade de mão de obra que se deslocou da Europa para os Estados Unidos. A gente mencionou isso quando fala dos Estados Unidos no século XIX. Desde 1820 até 1920, 100 anos aí, você tem praticamente 33 milhões de pessoas, de imigrantes, indo para os Estados Unidos, chegando nos Estados Unidos. E são pessoas que vão para lá esperando ares novos, uma nova oportunidade na sua vida, sabe? Eles vão para trabalhar, porque os Estados Unidos é visto como uma terra de oportunidade, em que se você trabalha, se você se dedica, você se dá bem, você obtém um sucesso. Então são 33 milhões de pessoas dispostas a trabalhar. Então os Estados Unidos não só está num grande momento, não só ele tem um mercado consumidor grande, tem lá a Europa que ainda precisa de produtos, e agora ele tem uma mão de obra gigantesca. A década de 20 ela é tão produtiva nos Estados Unidos que ela é conhecida até como anos felizes. Para você ter uma ideia de como o negócio foi para frente. É a década em que aquele estilo de vida americano, marcado por consumismo, por
riqueza, sabe? Aquela imagem da classe média americana que se diverte, come um churrasco, o cara casado com 2 filhos, sabe? Essa imagem, que é a imagem de fundo dos nossos slides aqui, é a década em que isso atinge seu auge. Olha, puxa vida, viver nos Estados Unidos é bom demais. Claro que 33 milhões de imigrantes chegando nos Estados Unidos em um século vai levantar alguns momentos vão ser criados em resistência, movimentos de intolerância. Por exemplo, vou até ler devagar, porque sempre que eu falo rápido essa palavra eu me embarano todo. A Ku Klux Klan. Oh, maldita palavra. Maldita organização também. Não é uma organização que surge na década de 20, mas é uma organização que ganha muita força na década de 20. Por quê? Porque eles vão começar a fazer uma série de manifestações, de protestos contra, além de afro-americanos, judeus e comunistas, que é o normal, eles também fazem protestos xenofóbicos contra esses imigrantes. Você até pode ver aqui o pessoal da KKK, veja, é uma boa sigla, que eles usam uns chapeuzinhos brancos, em alguns momentos durante a briga por direitos civis lá nos Estados Unidos, eles usavam cruzes queimando, sabe? Eram movimentos bem agressivos contra a busca por direitos civis dos negros americanos. É um grupo meio pesado, existe até hoje. E nesse período da década de 20, esse montante de imigrantes vai fazer com que 15% da população americana pertença a essa organização. É muito grande. Então você percebe que os anos 20, também que são chamados de anos loucos, é um ano que está acontecendo muita coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está vivendo o auge de um estilo de vida. Produção industrial a 1000, consumo de produtos industrializados também a 1000. Isso é visto como um modo de vida interessante, bacana, que te traz felicidade. Você tem um monte de gente nova no país querendo trabalhar. Ora, e isso vai gerar também que parte do país fique meio invocado com esse pessoal. É aquela ideia de que são pessoas que vêm destruir o nosso estilo de vida, são pessoas que vêm com cultura diferente. O que é curioso, né? Porque esse pessoal aqui também veio de imigrantes, né? Ingleses que chegaram nos Estados Unidos. Mas esses movimentos intolerantes não são, em geral, muito racionais. Mas a década de 20 não é só sucesso econômico e intolerância contra imigrantes. Foi um período culturalmente muito produtivo nos Estados Unidos. É na década de 20 que vai acontecer o que se chama de Era de Ouro de Hollywood. E Hollywood, assim como é hoje, era dos mais importantes lugares em que se produzia cinema no mundo. E o cinema ele vai estar bombando. É a época que tem o Charlie Chaplin, que vai ter o Gordo Magro. Em 1929, 1929 é um ano importante, né? Porque até que ocorra a quebra da Bolsa, era o auge dessa década. Até que estava tudo indo muito, muito bem, até que, bum, explodiu. Então, mas em 1929, você vendia lá nos Estados Unidos por volta de 110 milhões de bilhetes para o cinema. Por semana. Veja, é muita gente indo no cinema. Então o cinema estava no auge. Um monte de filmes que hoje a gente costuma ainda assistir. Fala, nossa, vamos ver o Chaplin. O professor de sociologia adora passar tempos modernos do Chaplin, por exemplo. É um grande momento do cinema. E o cinema nessa época ainda era mudo, né? Os autores não tinham som na voz, mas apareciam textos, legendas explicativas que diziam o que estava acontecendo. E os cinemas, eles tinham, quando já com um pouquinho mais de estrutura, eles tinham uma pequena orquestra que fazia a trilha sonora do filme. Em cinemas menores, você tinha pelo menos um piano para o cara fazer a trilha sonora. E além dos filmes, os desenhos animados também estavam fazendo sucesso. Mickey Mouse, o Gato Félix, são desenhos famosos. Desenhos que você muito provavelmente já ouviu falar ainda hoje. O Mickey, não tenho dúvida de que sim, porque a Disney está até hoje faturando. Então, a parte cinematográfica viveu um grande momento nos Estados Unidos na década de 20.
Além do cinema, a música também foi privilegiada. Ela teve grandes momentos artísticos. Na música, o que você vai ter de muito importante na década de 20? Você vai ter o surgimento do jazz e do blues. Duas músicas de origem afro-americana. E são estilos de música que contaminaram o mundo. E não só o estilo musical, como algumas danças associadas também vão fazer muito sucesso. Por exemplo, Charleston. Dançar o Charleston era um negócio que todo salão nos Estados Unidos fazia. O que é o Charleston? A gente conhece até hoje. Chama dançar o Charleston porque foi criado por afro-americanos na cidade de Charleston. Mas é aquela dança em que você, como você pode ver na imagem, aquela que você coloca a mão nos joelhos e você meio que passa a mão de um joelho para o outro. A impressão que dá é como se o joelho estivesse trocando de lugar, sabe? Meio bambo. Isso é dançar o Charleston. E fazia muito sucesso. Veja que é um grupo de dançarinas relativamente grande e todas elas na posição para fazer o Charleston. Foi um grande sucesso. É tão grande esse sucesso que até hoje a gente sabe que é. É claro, hoje não é mais uma dança que as pessoas saem por aí fazendo. É mais um momento de brincadeira. Através do jazz e desse tipo de dança, os Estados Unidos estavam impactando o mundo culturalmente. Além desse mercado consumidor que a Europa era. Do fato de que os americanos vinham com bons olhos consumir produtos industriais. Era bacana consumir. Era legal. Além de você ter a grande mão de obra para fazer um negócio bombar. Culturalmente, Hollywood vive um grande momento. Assim como a música tem jazz, tem blues, todo mundo feliz dançando Charleston. Vai ter aí uma novidade no modo de produção que vai fazer os Estados Unidos produzir cada vez mais. A produção em massa é gigantesca, que é o Taylorismo, ou Fordismo. O que é o Taylorismo? Ora, vai ser uma maneira de produzir produtos criados por um engenheiro, que era o Taylor, por isso Taylorismo. Só que como ele trabalhava nas indústrias do Ford, sabe, fazia carros, também é conhecido como Fordismo. Basicamente, o que o Taylor propôs? Ora, ele percebeu que se a gente criasse uma linha de produção, se a gente dividisse o trabalho, aprofundasse essa divisão do trabalho, significa que se a gente fizesse o trabalhador se especializar em uma parte do processo, a gente conseguiria produzir uma grande quantidade de carros num tempo muito menor. Que é o que deu certo, né? Eles conseguiram, assim, produzir uma imensidão de carros. Você pode olhar pela fotinha aqui. Veja, um cara vai colocar os pneus, o outro coloca a porta, o outro aperta o parafuso aqui, o outro faz ali. E você não sabe produzir o carro todo. E você não precisa. Você, aprendendo uma parte específica do carro, você além de ficar especializado, de ficar bom nisso, você torna incrivelmente mais rápido e eficiente a produção de um carro. Rapidamente você faz 1, 2, 3, 4, 10 carros. E foi isso que eles fizeram. Então os Estados Unidos, eles estavam num grande momento cultural, eles viviam um grande momento industrial que era influenciado inclusive por essa incrível capacidade de produzir em massa. Quer dizer que os Estados Unidos, ano a ano da década de 20, produzia cada vez mais e mais produtos. E esse é o problema. Por quê? Isso vai levar a uma superprodução econômica. O que quer dizer superprodução econômica? Quer dizer que os Estados Unidos vai produzir mais mercadorias do que tem pessoas para comprar. Não tem um número suficiente de pessoas para comprar. E como é que isso pode ter acontecido? A gente tem que considerar a Europa. Ora, a Europa estava destruída no início da década de 20. Por que ela estava destruída? Porque ela tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial. É compreensível que ela tivesse meio destruída. Mas rapidamente, essas nações foram se recuperando, elas foram se reorganizando. Grandes nações como França, Alemanha, eles vão fazer um esforço muito grande para recuperar a estrutura industrial dos seus países. Porque eles sabiam que para sair desse buraco, para sair dessa crise, você tinha que ter condições de produzir produtos. Então, a partir de 1925, da metade da década de 20, você vai ter uma Europa já começando a respirar um pouco mais aliviada. Ora, como eles começam eles mesmos a produzir algumas coisas, eles não compram mais dos Estados Unidos. Assim como eles começam até a criar barreiras para que os produtos americanos não entrem com tanta facilidade. Barreiras protecionistas. Os Estados Unidos, ele vai continuar produzindo em massa, muita coisa, muitas mercadorias. Só que o mercado consumidor, que era 1 até 1925,
vai ser menor a partir de 1925. Ele tende ano a ano a diminuir, a se retrair, porque eles se recuperaram. E, na verdade, eles entendem que faz parte do processo de recuperação fortalecer a sua própria indústria. E para isso é bom que os americanos parem de colocar produto lá dentro. Então esse é o ponto. O ritmo da produção industrial nos Estados Unidos vai continuar crescendo. Você vai produzir produtos agrícolas também em grande quantidade. Só que vai faltar gente para comprar. Isso vai levar a uma situação curiosa. Você está produzindo muito. Você está indo muito bem na economia. Só que esse vai gerar um probleminha. Porque você vai produzir tanto que não tem gente para comprar. E aí você vai ter o seguinte. Você tem muito produto, muita mercadoria, muita oferta e pouca demanda. O que ocorre com muita oferta e pouca demanda? Queda dos preços. O preço vai cair, claro. Se você tem muito abacaxi sendo oferecido e não tem tanta gente assim querendo comprar, ora, o abacaxi vai valer menos. Você vai lucrar menos. É inevitável. Se você tem queda dos preços e lucra menos, você faz o quê? Ah, não, eu preciso reduzir a minha produção industrial aqui. Você vai ter queda na atividade econômica. Claro, você vai produzir menos. Não está tendo gente para comprar, produz menos. Ora, mas se produz menos, você precisa de tantos trabalhadores para você? Você está produzindo menos. Você precisa de menos trabalhadores. Então você vai ter desemprego em massa. Então veja que bonita a situação. A década de 20, um grande sucesso, uma sucessão. Só que aí chega o fim da década de 20, lá por volta de 1928, 1929, você vai ter muito produto, pouca demanda. Cai o preço, você reduz a atividade econômica, você cria desemprego em massa. Essa é a situação que vai se agravar. Com a redução da atividade econômica, os acionistas, aquele pessoal que tinha ações das empresas, eles vão ficar preocupados e vão em massa vender ações. Mas é a mesma coisa do exemplo que eu dei de abacaxi. Se você vende muitas ações, você vai ter uma grande oferta de ações no mercado. Se tem uma grande oferta de ações e pouca gente está querendo comprar, a demanda é pequena, o que acontece? As ações das empresas vão despencar. É isso que vai acontecer. E aí, no dia 29 de outubro de 1929, que é conhecido como Quinta-feira Negra, o preço das ações ele vai despencar de modo assustador. Vai ter tanta ação sendo vendida que de repente elas não valem mais nada. Imagina um sujeito que tinha milhões e milhões de dólares em ações, e aí de repente ele vê esse monte de ação que ele tem, que valia milhões, de repente não vale nada. Vale centavos, vale dólares. O cara tinha uma fortuna da noite e perdeu no dia seguinte. Essa é a situação. Isso vai acontecer com muitas pessoas. Esse é o tamanho do desastre que foi a quebra da Bolsa de Nova York. De repente, um monte de gente que era milionário, agora não é um pobre, é um miserável. Ele não tem mais nada. É isso que vai ocorrer lá. E isso vai piorar. Porque, claro, se tem uma queda nas ações assim tão brusca, os empresários vão diminuir ainda mais os investimentos, ainda mais, e isso vai fazer com que a produção ainda diminua cada vez mais. Ora, diante dessa situação, o que as pessoas vão fazer? Pânico. As pessoas vão desesperadamente para o banco, elas vão correr para o banco, falar, vou pegar todo o meu dinheiro que está lá. Eu preciso dele agora, não pode mais ficar aí. Só que o que eles vão descobrir é que os bancos, não têm esse dinheiro todo para entregar para cada um dos clientes. Hoje é assim também. Se todos os clientes, sei lá, do Banco do Brasil, fossem até o banco e falar, eu quero retirar todo o dinheiro que eu tenho, eles não teriam. Eles não ficam com esse dinheiro guardado. Eles começam a fazer empréstimo entre si, eles usam esse dinheiro para fazer investimentos. O dinheiro não fica lá parado. Então ele não está lá. Claro, uma parte está, sim, uma parte está. Mas se batesse o desespero e todos os correntistas, todo mundo que tem algum tipo de conta lá dentro, quisesse tirar, ia levar a bancarrota. O banco ia quebrar. E foi o que ocorreu. É um efeito em cascata, não é? Superprodução vai levar à queda dos preços, que leva à diminuição da atividade econômica, que leva a desemprego em massa. Ora, isso vai fazer com que venda-se mais ações, as ações vão cair de preço, as pessoas vão ficar pobres. Elas vão correr desesperadas para o banco, vão perceber que os bancos não têm dinheiro. Pronto, milhares de bancos vão à bancarrota. Você vai falir o sistema financeiro dos Estados Unidos. É isso que ocorre lá.
Para você ter uma ideia do tamanho do desastre que foi, você viveu o auge do estilo de vida americano e agora você vai viver o declínio. Entre 1929 e 1932, veja, poucos anos, as ações, o valor das ações, que valiam 87 bilhões, vão cair para 19 bilhões. Veja o tamanho da queda. 85 mil empresas faliram. Olha o número gigantesco, 85 mil. 5 mil bancos deixaram de operar. 5 mil. É claro, esse número pra gente parece muito impressionante, pra gente que é brasileiro, porque no Brasil a gente não tem muita liberdade financeira. Então aqui tem meia dúzia de bancos. Mas os Estados Unidos, que sempre teve uma relação um pouco mais liberal na economia, que aliás nesse momento é um momento bem liberal, então ele teve sempre muita concorrência entre bancos. Então ele tem milhares de bancos. Aqui faliram 5 mil e gerou 12 milhões de desempregados. É uma crise gigantesca. A gente pode ver até nessa imagem aqui, que é uma foto famosíssima, porque você vê ao fundo um bonito cartaz que expressa esse estilo de vida americano. Eles enaltecem, veja como é bom, não tem estilo de vida melhor do que o nosso. Com a típica família casada, com 2 filhos, um cachorrinho, eles têm um carro, eles têm um bom estilo de vida, eles são classe média. E, na frente desse cartaz, uma fila imensa de desempregados, de pessoas que se deram mal aí, que se lascaram na crise de 29, que estão aqui nessa fila para pegar comida. É isso. É uma imagem muito boa, muito contrastante, né? É o fim desse grande momento do cartaz aí. Ele levou a isso aqui, a uma fila de pessoas desempregadas e com fome. E é esse o ponto. A gente tem que sair da crise. É assim que os americanos pensaram. Como é que a gente sai da crise? Primeiro a gente tem que entender a crise. A década de 20 ela é marcada por políticas liberais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado não interferia na economia. Ele deixava que o livre mercado se regulasse, se autorregulasse. Essa era a ideia. Em 1932, vai ser eleito nos Estados Unidos um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt, muito famoso, muito importante também, e ele vai propor como solução para a crise o abandono, ao menos em parte, dessas ideias liberais. Ele vai propor o que se chama de New Deal, que é novo acordo, né? E qual é a ideia? Ele vai falar, sinto muito, a gente tentou esse modelo livre, deixar o livre mercado se autorregular, mas pelo que a gente está vendo agora, isso não funciona. Ele fracassou. Ele não foi capaz de perceber que a demanda havia diminuído e ele não conseguiu diminuir a tempo a produção econômica, para não gerar esse baque que teve. Não conseguiu. Então a solução é, vamos ter que intervir. A gente vai ter que fazer alguma coisa. O Estado não vai poder ficar parado. Essas ideias, esse projeto do Roosevelt vai ser inspirado num economista também muito famoso, que chama Keynes, que ele propunha que o livre mercado é bacana, mas você não pode deixar o livre mercado sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de regulação. Cabia ao Estado, por exemplo, implantar políticas que garantissem o pleno emprego, por exemplo. Você tinha que encontrar caminhos políticos para produzir a distribuição de renda. Isso era necessário. Sem isso, ele acreditava, não iria funcionar o sistema. Como, segundo ele, não funcionou. Claro, esse tipo de assunto é assunto de discussões imensas, viu? Não imagine que essa interpretação mais tradicional que eu estou falando aqui resolve todos os problemas. No finalzinho da aula eu vou indicar uma resposta libertária a esse problema de 29. Mas essa é uma visão tradicional que explica satisfatoriamente uma boa parte dos efeitos da crise. Então o novo presidente americano fala, esquece essa bobagem, a gente vai ter que trabalhar. O New Deal dele era uma espécie de um programa misto. Não é que ele ia eliminar a lei de mercado, nem desrespeitar a propriedade privada. Não é isso. Ele pretendia respeitar tudo isso. Só que com o Estado intervindo em alguns setores que eram fundamentais para que a economia funcionasse adequadamente, para que não ocorresse de novo o mesmo problema que tinha ocorrido em 29. Então o que ele vai propor? Ele vai propor que haja controle de produtos agrícolas e industriais, controle do preço,
porque não fique livre e provoca os problemas que eles já estavam vivendo. Ele vai conceder empréstimo aos fazendeiros, porque os fazendeiros estavam em uma situação bem difícil, cheio de dívidas. Além disso, ele vai realizar muitas obras públicas, muitas, aquelas obras gigantescas que normalmente hoje em dia quem faz é o Estado, porque demandaria muito capital de uma empresa privada. Ainda que isso seja possível de ocorrer, ele vai fazer essas obras, ele vai assumir essa responsabilidade. Porque ao fazer isso, ele criava empregos. Grandes obras exigem muita gente trabalhando. Então ele fazia isso. Exatamente isso, ele botava muita gente para trabalhar. Essa era a ideia. Ele vai criar o salário-desemprego, que é o tipo de coisa que existe até hoje. Pequeno salário quando você fica desempregado. Para que você não fique sem nada da noite para o dia, você ganha durante alguns meses uma certa quantia em dinheiro. Para que você não fique na miséria. E como tinha muita gente na miséria nessa época, ele tentou resolver parte desse problema com o salário-desemprego. Ele vai fixar salários mínimos, quer dizer que não tinha até então um valor mínimo que esse trabalhador tem que receber. Então ele podia variar, ele podia ganhar muito pouco, podia ganhar muito. Então ele fala, não, a gente tem que fixar pelo menos o mínimo, para que ele tenha condição de viver. Que é outra coisa que existe até hoje, o salário mínimo existe. Se é bom ou ruim, é outra discussão, mas é uma medida que ele tomou e que até hoje existe. E ele também vai se dedicar a limitar a jornada de trabalho. Não é para você trabalhar 20 horas por dia. Não é o caso, mas não é para você trabalhar 12. A limitação ajudava inclusive a criar mais trabalhos, né? Porque se você faz um funcionário trabalhar 10 horas, ou talvez até 12, fazer um turno maior, mesmo que você aumente o salário dele, você reduz uma vaga. Agora se você fala, não, você pode trabalhar 8 horas diárias, você vai acabar precisando de mais mão de obra. 1 ou 2 trabalhadores a mais. Então era uma maneira de tentar fomentar empregos. Deu certo no New Deal? Então, é claro que esse tipo de resposta depende muito da sua posição política e ideológica. Mas, quando você olha a economia americana, não deu tão certo quanto ele esperava que desse. Não foi o sucesso absoluto que eles imaginavam. Mas, sem dúvida alguma, ele controlou relativamente a crise econômica. Ao menos foi assim que os americanos viram. Ele conseguiu, pelo menos, começar a tirar do buraco os Estados Unidos. E especialmente a partir de 1935, os Estados Unidos começam a ganhar fôlego, começa a se recuperar. Então aí ele começa a respirar e retomar aquela condição de grande potência. As medidas do Roosevelt, você pode perceber que elas são como que precursoras. Elas são o início daquilo que mais tarde a gente vai chamar de estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, que vai ser uma grande marca da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, ela é a ideia de que, a gente não tem que acabar com o livre mercado, porque o livre mercado ele produz riqueza. Em país pobre não tem conversa. Mas o livre mercado ele deixa de fora certos aspectos sociais que a gente julga importantes. Então a gente tem sim que interferir nesses aspectos sem prejudicar o livre mercado. A ideia é essa. Então, e o que o Roosevelt fez aqui é mais ou menos isso. Ele entendia que o livre mercado sozinho não vai dar conta de certos aspectos sociais. Por exemplo, você garantir que o trabalhador não fique desamparado quando desempregado, que ele tenha uma renda mínima, sabe, que ele ganhe o suficiente para sobreviver. Então você pode ver que é quase como se fosse uma primeira tentativa no mundo desse estado de bem-estar social. Deu certo? Não deu certo? Depende muito da perspectiva. Existe até um episódio dos Simpsons em que eles fazem esse tipo de piada. Quando a Lisa vai ter uma amiga republicana. Uma amiga republicana claramente vê isso aqui com maus olhos. Enquanto a Lisa vê isso aqui com muito feliz, satisfeita dessa medida. Essa crise americana, evidentemente, não ficou restrita só aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha comércio com o mundo inteiro. Ele era uma superpotência, ele influenciava o mundo inteiro. Então quando ele quebra, quando o sistema internacional de crédito e de comércio entra em parafuso, isso afeta o mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, vai ser terrível para o setor cafeeiro, vai ser muito ruim. O Vargas, inclusive, vai ter que tomar algumas medidas, ele vai queimar uma parte da produção, mas isso é um assunto para outra aula. Então ele vai prejudicar uma série de países. Alguns países, especialmente na Europa, com essas dificuldades ocasionadas pela crise americana,
eles vão ficar meio decepcionados com a democracia. Essas democracias liberais vão... puxa vida, acho que esse negócio não funciona. Veja que desânimo que dá. Então, a crise de 29 vai contribuir para que haja um descrédito no mundo em relação à democracia. O mundo vai ficar cada vez menos... poxa, pode ser que a democracia não seja assim um sistema político tão bom. Então, se as pessoas começam a ter descrédito na democracia, vai aparecer alguém para se contrapor, algum outro tipo de pensamento político para falar, ó, eu sou melhor. Mas isso é o que a gente vai ver numa próxima aula. Se você quiser ter uma visão liberal sobre a crise de 29, você quer ver o que um sujeito que defende o livre mercado fala diante dessa crise? Que normalmente a crise é apresentada como, olha, checkmate. Se você não tiver nenhuma participação do Estado, você vai chegar nisso. É isso que você quer? Se você quiser ter uma ideia sobre como é que um liberal entende essa crise, eu indico esse livro que está aí na telinha, A Grande Depressão Americana, do Rothbard, um libertário bem famoso. Você pode encontrar na internet, tem aqui o link, é muito fácil de encontrar. Que aí você vai ter uma visão um pouquinho diferente dos fatos. Ele vai tentar mostrar que não é bem assim, que o Estado já não estava interferindo antes de 1929. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Talvez um dia a gente faça um vídeo só mostrando como que um libertário entende esse problema. Você percebe que, para finalizar, nos Estados Unidos foi o auge e a crise desse estilo de vida americano. A década de 20 foi isso. Na Europa, que foi diretamente abalada pela Primeira Guerra Mundial, o Estado ele também vai ser visto como uma solução para esses problemas. Assim como o New Deal entendeu que o Estado poderia ajudar na solução, na Europa o Estado também vai ser visto com bons olhos. Só que de uma maneira um pouquinho diferente dessa do Roosevelt. Como é que foi essa visão sobre o Estado na Europa? Ora, isso é tema para uma próxima aula. Até mais!